presença de cada um dos irmãos que aqui estão presentes, dizer para os irmãos que é uma alegria podermos nos reunirmos aqui nesta noite para adorarmos o Senhor. E também, né, eu não estaria aqui hoje, né? Estaria lá na congregação de Belém, mas Deus, Ele sabe todas as coisas, porque a gente tinha que ficar aqui hoje, né, irmão? Deus é fiel. Até minha Bíblia está lá. Ficou lá minha Bíblia, ficou a Bíblia da diaconisa Aniele. Eu estou com outra Bíblia aqui e a gente vamos trazer uma rápida palavra ao coração dos irmãos. Quem diz amém por isso? Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Lucas capítulo 16, versículo a partir do 19. Eu já quero estar informando, né, para os irmãos. Está aí a nossa tia, né, que Deus abençoe nossa tia de forma especial, né. Quero dizer para os irmãos que a gente oramos por ela ali, né, ela entregou já a sua vida a Jesus. Que bênção, né, irmão? Ela queria vir aqui à frente. Eu disse, mas como eu estou aqui, já oro pela senhora aqui mesmo. Eu já orei por ela ali. E os irmãos, continue orando por ela para Jesus fazer a obra completa na sua vida. Amém, meus irmãos? Que a partir de hoje a vida dela está totalmente nas mãos do Senhor. Era só isso que Jesus queria. Era só isso. Amém, irmãos? E daqui para frente a obra completa Jesus vai fazer. Lucas capítulo de número 16, versículo 19 a seguir, que diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso aqui é muito interessante para nós aprendermos. Meus queridos irmãos, esse texto que nós, ora, acabamos de ler, relata uma história. Diga comigo, uma história. Diga, esse texto não é uma parábola. Diga, é uma história. Se você observar na sua Bíblia aí, você vai ver a epígrafe que está aí: a parábola do rico e... Mas isso aqui foi João Ferreira de Almeida que traduziu, que colocou desta forma, como fosse uma parábola. Mas na verdade não é uma parábola. Isto aqui é uma história verídica. Se você observar a Bíblia Sagrada, você vai ver que todos os relatos de Cristo Jesus, quando ele permeava sobre essa terra,
e ele falava em parábolas verdadeiramente, não se cita nome de pessoas. Mas aquilo que cita nome de pessoas não é parábola. E aqui mostra, aparece o nome de Lázaro, aparece o nome de Abraão. Por quê? Porque isso aqui foi uma história. E essa história, ela foi narrada, ela foi verídica, e ela aconteceu quando? Nos tempos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A primeira verdade que nós podemos afirmar isto é que o rico, ele conheceu quem? A Abraão. Por que ele conheceu Abraão? Porque essa história, ela foi narrada, ela foi verídica nos tempos de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é conhecido como os patriarcas. Então dobre atenção para que ninguém confunda você, porque existem muitas religiões aí fora que querem expor para a sua igreja, para o seu público e para o povo, que isso aqui é uma parábola, que isso aqui não é verdade, que isso aqui é simplesmente um mito que foi contado. Não, isso aqui é uma história verídica. E a Bíblia vai nos dizer que Lázaro, ele era o que? Diga, mendigo. Perceba que mesmo Lázaro sendo mendigo, aquele que ficava à porta pedindo esmola, o que me chama muita atenção é que Lázaro, ele era crente. Porque a maior preocupação de Deus para a vida do ser humano, é isso que eu sempre falo, e é importante que os irmãos entendam, que a maior preocupação de Jesus não é, irmão, que simplesmente, olhe para cá que isso aqui é interessante, que seja, que simplesmente que nós sejamos ricos, ou que nós tenhamos riqueza. Não, a maior preocupação de Cristo é nos dar a salvação, é nos conduzir para o céu. E a Bíblia vai dizer que este homem por nome chamado Lázaro, ele era um mendigo, ele não tinha condições, porém, ele era crente, ele servia a Deus, ele sabia que a maior riqueza do ser humano não era ter apartamentos, a maior riqueza do ser humano não é ter ouro, nem prata, nem ter casa imobiliada e nem conta bancária gorda, mas a maior riqueza do ser humano é ter Jesus na sua vida. E dentro dessa verdade aqui, a gente joga por terra essa doutrina que pregam por aí, chamada doutrina da prosperidade. Porque existe uma doutrina por aí que pregam dizendo que todo que o crente tem que ser rico. Todo crente tem que ser rico. Ninguém pode passar necessidade. Ninguém pode passar dificuldade, porque nós somos crentes. Quem disse isso? A própria Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Ele venceu. E eu profetizo em nome de Jesus que nós também venceremos. Vocês não estão entendendo isso aqui? Então a maior preocupação de Cristo não é olhar para, assim como Lázaro. Olha para cá que isso é interessante. Lázaro não tinha nem sequer um teto para morar. Era um mendigo, vivia pedindo esmola. Nós vamos encontrar um homem na Bíblia por nome chamado Jó, que era o homem mais rico do homem. Então Deus, irmão, a preocupação de Deus, Ele dá a quem quer. Se Ele quiser te dar riqueza, Ele te dá. Se Ele não quiser, Ele vai te dar o pão de cada dia. Tu vai para o céu, é o mais importante. Porque a maior importância do ser humano, tanta gente tem riqueza e carros importados, que passa, levanta o vidro para ninguém ver quem está dentro. Só falta botar um travesseiro de ouro para botar a cabeça em cima, mas não tem salvação. E você muitas das vezes só tem a tua fuga todos os dias, muitas das vezes uma salsichinha ou um ovinho fritado, mas tu vai para o céu. Porque isso é a maior riqueza do ser humano, é a nossa salvação, tia. É a gente saber que se Jesus voltar agora, a gente vamos adentrar o céu de glória. Lázaro vivia pedindo esmola. Agora é interessante que o texto não vai mostrar Lázaro em outro lugar, só na porta do... Aí Deus me deu uma revelação aqui nesse texto. Por que Lázaro só estava ali na porta do rico? Talvez os irmãos não saibam, mas Lázaro, ele estava ali como um evangelista. Quando o rico saía, que ele pedia ir embora, ou você acha que Lázaro nunca falou para o rico de Jesus? Ou você acha que Lázaro nunca expressou a respeito da salvação para ele? Por que eu falo Jesus? Sim, porque Jesus, ele estava desde o princípio, irmão. Ele é o fundador de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, é o verbo que se fez carne. Só que nós conhecemos a expressão Jesus a partir do Novo Testamento, mas o Novo Testamento, na verdade, porque foi ali no nascimento de Jesus que ali Deus deu, orientou a
Maria revelou que ele seria chamado de Jesus, ou Emanuel, Deus conosco. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Então Lázaro não perdeu a oportunidade de falar da palavra do rico. Ele falava, varão. Ele mostrava para o rico. Porém, o que o rico fazia? Simplesmente ouvir, não dava ouvir. E Lázaro falava. Na mentalidade do rico, olha aqui para mim, na mentalidade do rico, como é que um homem miserável desse, pedindo esmola na porta, quer vir falar de Jesus? Que Jesus é esse? Que Deus é esse que ele está falando aí? Olha a situação, que Deus é esse que permite ele estar nessa situação? Irmão, diga comigo, Deus é soberano. Ele faz como quer, do jeito que quer. Agora, uma verdade é que a Bíblia vai nos dizer claramente aqui que Lázaro foi salvo e não perdeu a salvação. Independente da prova que Lázaro vivia, independente dos momentos difíceis que Lázaro vivia nessa terra, mas quando ele morreu, ele foi para o descanso da presença de Deus. Então perceba, imagine comigo, irmão, biblicamente o rico olhando para Lázaro, falando da Bíblia, falando da palavra, falando do Criador dos céus e da terra, falando de Deus, e o rico olhando assim, falando, camarada desse, quer falar para mim, eu tenho tanto dinheiro, tenho tanta riqueza, ele está aqui na minha porta pedindo uma esmola, e vem falar. Não tem pessoas que às vezes olham para a gente e querem nos menosprezar, irmão? Não tem pessoas que às vezes olham para a gente e falam, quem é aquilo ali para me falar para mim? Eu sou um homem rico. Eu sou um homem de tanta condição financeira. E ele quer falar do que para mim? Ah, irmão, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmão, ter ouro e prata? Por isso que a Bíblia diz, é mais fácil, irmão, isso é tremendo, um camelo entrar por um fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Por que isso? Porque a Bíblia, irmão, vai dizer que aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E onde está o coração do rico, está no ouro, na prata. E você sabe o que era o fundo da agulha naqueles tempos? Não era essa agulha que as irmãs colocam na linha para costurar, não. Ao fundo da agulha era uma porta estreita, que era impossível um camelo passar por ali. Um homem passava, mas passava de lado. E ele tinha que ter um corpo fitness assim como o meu. Não passava, porque era muito estreita a porta. Então, irmão, quando a Bíblia fala que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu, é porque a mente do rico, o coração do rico está no dinheiro. E tem pessoas que quando a gente vamos evangelizar, porque às vezes tem uma boa condição na sociedade, olha para ti, olha para o teu calçado, olha para a tua roupa, olha para como você está, olha para o teu corte de cabelo, olha do jeito que você está e fala, que é isso aí para mim, falar de Jesus para mim? Eu sou muito rico, eu sou de muitas condições. Lázaro fazia isso todos os dias. Ele pedia esmola. Interessante não é nada, é que a Bíblia não mostra que ele recebeu uma esmola. Ele pediu esmola, mas a Bíblia não fala que o rico deu uma esmola para ele. Mas ele estava ali, mas ele falava de Deus. Ele evangelizava. Por quê? Porque Lázaro tinha conhecimento. Lázaro não tinha riqueza. Lázaro não tinha condições, mas tinha a salvação. Então, Lázaro, pelo conhecimento que ele tinha, ele dizia, ele é rico, mas ele precisa de salvação. Ele tem dinheiro, mas ele precisa de salvação. Ele está no alto patamar, mas ele precisa de salvação. É isso que nós, como cristãos, irmão, que somos, nós temos que colocar em mente. Independente de quem seja, a gente precisa falar de Jesus para eles. Acreditando ou não, recebendo ou não, crendo ou não, nós temos que falar da salvação para eles. Porque eles sabem que precisa de salvação. Porque se o homem não se converter, não entregar sua vida a Jesus, é impossível chegar no céu. Aí a Bíblia, irmão, vai nos dizer que o rico morreu. E o texto vai dizer, nem aí, irmão, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Porque o versículo de número 20 a seguir diz assim, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas. Olha a situação de Lázaro. Era crente, mas era mendigo e ainda tinha chagas. Sabe o que era chagas, irmão? Sobre o seu corpo? Você sabe o que é uma chaga? Ela apodrecia o corpo do ser humano. Foi o que Jó teve. Apodreceu. Hoje, considerado hoje nos tempos presentes como um câncer. Você já imaginou? Mas o homem não largou a fé. O homem não desacreditou de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Independente de qualquer situação que nós enfrentemos na vida, nós sabemos que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Isso aqui é tremendo, irmão.
estava ali, chaga coçava. Sabe o que Jó fazia? Jó pegava um caquinho de telha e ficava se esfregando. Porque a chaga era uma coceira incomparável. Você às vezes está dormindo, de repente um insetozinho morde você, e você fica naquela agonia, naquela coceira, não consegue dormir direito. Imagina uma chaga sobre o seu corpo de dia e noite. Mas esse homem deu exemplo de um verdadeiro cristão. Isso aqui é tremendo, irmão. Olha o versículo de número 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Ou seja, ele vivia numa situação tão precária que ele dizia assim: se caísse uma migalhinha da mesa do rico, eu queria comer ela. Lázaro poderia ser como muitos crentes das épocas de hoje. Ah, eu estou numa situação difícil, Deus não está me dando isso, não me deu aquilo, eu não vou ser crente mais não. Deus não está fazendo isso, a situação que eu estou, não quero ser crente mais não. Irmão, nós não podemos barganhar com Deus. Deus, Ele é Deus. Se Ele te der, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Independente, irmão, do que Ele fizer na sua vida ou deixar de fazer, Ele continua sendo Deus. Eu quero ser bem claro e dizer: Deus não depende de mim, mas nós dependemos dEle. Você, irmão, isso é tremendo, depende dEle, mas Ele não depende de você. Ele já nos deu a salvação, irmão. O que passar disso é lucro para você. O que passar disso é lucro para a nossa vida, porque o principal dele, o principal de Jesus para nós é a nossa salvação. Ele já te deu a salvação. Tu já tem a salvação. Então sabe o que você tem que fazer? Apenas glorificar a Deus. Aquelas coisas Ele vai trazer para a sua vida do jeito que Ele quiser. Estou encerrando, falta 7 minutinhos, mas olha aqui para mim. A Bíblia diz que os cães vinham. Esses cães aqui não eram os cães que viviam nas ruas assim não, eram os cães de Lázaro. Porque se tem uma coisa fiel, se chama cães. O tal do cachorro é fiel, irmão. O tal do animal é fiel. Você pode ter certeza de uma coisa. Porque cria um animal em casa, eu falo de cão, do cão do animal, um cachorrinho em casa. Quando você sai, que você volta, irmão, que ele escuta a sua voz, a primeira coisa que ele faz, ele pula em cima de você. Ele vem para cima de você, porque o cão, ele tem esse ato de fidelidade com o seu dono. Então Lázaro estava naquela situação. Não é como os amigos, que provavelmente, não sei, Lázaro tinha, que quando Lázaro chega naquela situação, se afastaram. E está naquela situação, se afastaram. O cãozinho estava ali, lambendo ali, ó, as chagas. E quando o cãozinho lambia as chagas de Lázaro, refrescava ele, aliviava ele. Porque era isso que ele precisava, de alguém para ajudar ele ali naquelas chagas ali. Enquanto Lázaro estava se coçando de um lado, o cãozinho estava lambendo do outro. E ali estava trazendo um alívio para ele. Porque talvez os irmãos não saibam, mas o cão, ele não lambe a ferida de qualquer pessoa, é só do seu dono. Você não vai ver um cãozinho de ninguém chegar na ferida de ninguém lamber, a não ser o cão daquele mesmo dono ali. Se for a ferida do dono, é que ele faz. Ele vai lá e lambe, porque é o dono dele. Veja como que um animal, ele nos dá um exemplo. Mas isso aqui é interessante. Aí a Bíblia vai dizer, olha aqui, irmão, meu Deus, foi igual ao horário. Versículo 22. E aconteceu que um mendigo fez o que, irmão? Morreu. E foi levado pelos... Porque não é a morte que leva o cristão. Quando o cristão ele morre, não é a morte que leva ele. Não, é os anjos. Quando o teu corpo tomba, os anjos levam o teu espírito para o descanso. E a Bíblia vai dizer aqui, ó. Vê que coisa interessante. Os anjos levam para o centro de que é o paraíso. E morreu também o rico. E o texto vai dizer que ele foi o quê? Sepultado. Essa expressão sepultado dentro das cópias dos originais é uma pessoa que foi conduzida pela morte para o lugar do tormento. Interessante é que ele está ali. Aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 23, e no Hades, que é um lugar de tormento, ergueu os olhos. Ele ergueu os olhos por quê? Porque o Hades estava embaixo do lugar de tormento e o paraíso estava acima do Hades.
Existia uma separação. E quando o rico levanta os olhos, ele identifica quem? Olha o que está aqui no texto, irmão. E ergueu os olhos, versículo 23. Estando em tormento, o rico estava em tormento ali naquelas chamas, agoniado. Porque é para lá que o ímpio vai. É para lá que aqueles que praticam o pecado vai. É para lá aqueles que não obedecem a palavra de Deus vai. Estava atormentado. Aí a Bíblia diz que, e viu ao longe, quem? Primeira verdade, Abraão. Ele olha de baixo e identifica Abraão. Ele lembrou de Abraão. A partir desse momento aí, ele lembrou da palavra. Ele lembrou das oportunidades que ele teve. Ele lembrou que teve a oportunidade de se converter e não aceitou. Ele lembrou que teve a oportunidade de se render aos pés do Senhor e não aceitou, irmão. Ele há de ver Abraão. E ele vai dizer, meu pai. Olha como ele vai chamar. Porque é assim que Abraão é considerado pai da fé. Será que esse rico tinha conhecimento? Sim ou não? Sim, ele tinha conhecimento da verdade. Porém, ele não quis aceitar a verdade. Ele preferiu ficar preso no ouro e na prata. E tem muitos assim ainda hoje. Aí a Bíblia vai dizer que ele clama, tem misericórdia de mim. Olha, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O rico estava ali agoniado, irmão. Teve a oportunidade de ir para o paraíso, mas não aceitou, preferiu o lugar de tormento, estava ali. E ele estava ali, irmão, precisando se refrescar. E a Bíblia vai dizer lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4, que Jesus é o que? A água da vida. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, eu tenho uma água que se tu beber, ela vai gerar de ti uma fonte que vai te conduzir para a vida eterna. E nunca mais tu terás sede. Porque sede de quê? De salvação. Porque a partir do momento que você bebe dessa água que é a palavra e aceita Cristo como Salvador, você nunca mais tem sede de salvação. Porque a salvação agora é parte de você. Molha a ponta do dedo, olha, irmão. Molhar a ponta do dedo é isso aqui, olha para cá, irmão. É fazer isso aqui, ó. Molhar a ponta do dedo e levar a língua. Ele só queria isso porque ele estava atormentado. Aí sabe o que acontece, irmão? O versículo de número, isso aqui é tremendo, 25, estou encerrando. Disse, porém, Abraão, filho, olha como ele vai falar com ele. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Sabe o que Abraão estava falando aqui? Em outras palavras, tu lembra que te colocasse a riqueza em primeiro lugar? Tu lembra que a prioridade na tua vida foi o ouro e a prata? Tu lembra que tu não quisesse renunciar o mundo, renunciar o pecado, ouvisse, tivesse a oportunidade de conhecer a verdade, conhecesse a verdade, mas preferisse continuar no engano da vida, preferisse continuar no erro da vida? Lembra-te disso? Aí ele vai dizer, e Lázaro somente males, dificuldade, momentos difíceis. E agora este, que é Lázaro, é consolado e tu atormentado. Ele estava dizendo, Lázaro vivia em dificuldade, necessidade sentia, tinha que pedir mola para se manter. Olha a dificuldade que ele vivia, tu lembra? Que ele ficava lá na tua porta, lembra? Lembra. Enquanto a tua mesa estava farta, enquanto tu tinha de muito para comer e dar a quem tu quisesse dar, lembra? Pois é, olha a inversão de valores, olha a situação que tu estás hoje. Hoje tu estás no tormento e Lázaro está no descanso. Porque, irmão, nada nessa terra se compara com o que está preparado para você lá no céu. Ouro, prata, bronze, riqueza, conta bancária, nada se compara com o que já está pronto para lá. E a Bíblia diz que tudo já está preparado. Olha para esse noivo, para a gente encerrar, meu Deus, passei a orar. E diga assim, tudo já está preparado. Diga, não falta mais nada. Eu quero encerrar aqui, irmão, porque o rico vai dizer assim, pede que alguém vai lá. Ele pediu para Abraão até que um morto fosse lá, para avisar aos irmãos dele, para não ir para aquele lugar.
Que foi que Abraão disse: olha, ele tem a quem? Moisés e os profetas que ouça. Sabe o que aqui está falando? Não tem essa ideia de voltar ninguém de morto para falar com ninguém, para pregar para ninguém, para anunciar nada para ninguém, não. Aqueles que morreram em Cristo estão no descanso. No arrebatamento da igreja serão arrebatados. Aqueles que morreram sem Cristo estão no tormento, vão continuar lá e só vão ser ressuscitados no juízo final para ser condenados eternamente. É triste isso, tia, mas é isso que a Bíblia diz. É a realidade. E tem muitas pessoas que não sabem disso e nós precisamos falar sobre isso. Então o que acontece, meus irmãos? Morreu com Cristo, seguro, aguarda o arrebatamento da igreja, subirá ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus por isso. Então sabe o que Abraão estava falando? Dizendo: ó, se eles lá na tua casa, na tua parentela, não ouvir os homens que são enviados por Deus, lá não haverá salvação para eles da forma que eles imaginam. Eles têm que ouvir a palavra, eles têm que receber a palavra, e eles têm que crer na palavra, e assim terão a salvação. E não virão para esse lugar que você está. É nessas palavras que Abraão estava falando para aquele rico que estava ali agora, lamentando. E a verdade é que eles estavam consciente. Lázaro estava consciente, sim ou não? O rico estava consciente, sim ou não? Sim. Então já cai por terra essa doutrina que o Adventismo ensina, que quando morreu, deixa de existir. A doutrina do aniquilacionismo: morreu, deixa de existir, coisa nenhuma. Para eles isso aqui é uma parábola, mas isso aqui é uma história verídica. E depois da morte segue-se o juízo final, e o juízo de Deus é sem misericórdia. E quem morreu com Cristo está consciente, no lugar de descanso, sabe por que chegou lá. E quem morreu sem Cristo está lá atormentado, sabendo as oportunidades que teve e não aceitou. Todos que vocês conhecem, todos que vocês conhecem e que eu conheço, que morreram sem antes entregar sua vida a Jesus, hoje estão lá no tormento, consciente, lembrando de todas as oportunidades que tiveram aqui com vida. Todas. Lembra de vocês? Lembra, está lá e lamentando, dizendo: por que eu não decidi minha vida? Por que eu não aceitei? E aqueles que morreram com Cristo estão no descanso. E a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 6, a partir do 9, que eles estão ali clamando. Ou seja, eles estão ali em comunhão, em paz, em descanso, aguardando o arrebatamento da igreja. Porque no arrebatamento da igreja, meu irmão, o espírito, a alma dos nossos irmãos que morreram em Cristo virá ao encontro desse corpo. Que a terra, a Bíblia diz lá em Isaías, que a terra vai dar conta do corpo. Ou seja, o espírito vai descer ao encontro do corpo. Esse corpo será transformado, como está em 1 Coríntios 15, a partir do 51. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Ou seja, haverá um revestimento de glória sobre aquele corpo. E esse corpo subirá junto com aqueles que estão vivos, ou glória, ao encontro do Senhor dos ares. É por isso que eu encerro esta palavra dizendo: independente do que você possa enfrentar nessa terra ou passar, não largue Jesus por nada. Não largue a fé. Dias difíceis podem vir, momentos difíceis podem vir, lágrimas podem ser derramadas, momentos de tribulação podem vir, mas em Jesus, nós seremos mais do que vencedores. E pode dizer glória a Deus. Para esse irmão que está no seu lado e diga: você é vitoriosa, você é vitorioso, porque Jesus é na sua vida. A vitória é nossa debaixo do sangue de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Vamos agradecer a Deus por este culto. Deus abençoe a todos de forma especial. Amanhã, como os irmãos sabem, não haverá culto. Temos a consagração de manhã. E também terça-feira temos, meus irmãos, o culto de... Não falte. A gente já estamos aplicando o discipulado para os candidatos ao batismo, mas é para toda a igreja participar. Porque tem assuntos que eu vou falar nessas apostilas aí, que os que fizeram o discipulado anteriormente não ouviram.
Porque tem uns pontos bem específicos aí, que é muito importante, porque a gente sabe, não, cada tempo que passa a gente vai se aprofundando mais no conhecimento, né? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Então, todos os irmãos não faltem nas terça-feira, irmão, e estejam presentes para a glória de Deus. Tá certo, meus irmãos? Esteja presente para aprender mais a palavra do Senhor Jesus. Eu entreguei aí a fichinha para os candidatos preencherem, para a gente estarmos aí, né, fazendo toda a documentação de vocês. Quem diz amém por isso? Querido Deus eterno, Pai, te louvamos, te agradecemos por esse culto maravilhoso. Leve paz e segurança a cada um dos filhos aos seus lares. Guarda, livre e protege. Senhor, continue abençoando a nossa tia, fazendo a obra completa em sua vida, no seu lar e na sua família. Senhor, fique conosco. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja cada um de nós, e sempre a igreja diz amém. Toda a igreja cumprimente nossa tia, dê um abraço nela, dê um bem-vindo a ela, tá certo? E diga, vamos estar sempre orando para Jesus fazer a obra completa.